Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ítalo Corsini e estou aqui hoje para a transmissão deste culto online, especialmente para você que não pôde ir até o templo, não pôde ir até o culto, mas você não vai ficar sem cultuar hoje. Nós estamos gravando este vídeo especialmente para você, pensando em você, para que você possa receber aí na sua casa ou aonde você estiver uma oração de bênção, também possa adorar a Deus, louvar o nome do Senhor e que você possa também estudar a palavra de Deus hoje conosco. Eu quero convidar também você a estar se inscrevendo no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal, tem uma figurinha, um logotipo aí na tela onde você passa o mouse ou clica em cima e você vai diretamente para a página de inscrição. Você vai se inscrever, ativar o sininho para que você receba todas as notificações de vídeos e pregações e mensagens que nós estaremos disponibilizando para você, tá bem? Eu quero te saudar com as boas-vindas nesse momento. Seja bem-vindo. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja grandemente abençoada. É tempo de reunir a família, é tempo de estar com os filhos, é tempo de os casais estarem juntos. E se você não tem ninguém ao seu lado, tenha certeza que Deus está com você. Vamos estar neste momento orando, abrindo este culto, esta transmissão online, para que você possa sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Pai, é no nome de Jesus que eu quero, neste momento, te agradecer por esta oportunidade que tenho de falar, Senhor, para muitas pessoas que estão agora recolhidas nos seus lares, mas assistindo este culto e com o desejo no coração de te adorar, de te louvar e ouvir a tua palavra. Que a tua presença esteja aqui comigo agora e também que esteja com cada pessoa que está vendo, assistindo esta transmissão. Que tu possas abençoá-los grandemente e que este culto, esses minutos que vamos passar juntos, possa o Senhor transformar mentes, transformar corações, transformar a vida das famílias. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Te dou as boas-vindas, você que está chegando agora, e nós vamos estar neste momento, como num culto normal, vamos adorar a Deus. E você agora pode cantar comigo neste louvor, nesta adoração, e vamos já trazendo a presença de Deus, louvando a Ele, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Vamos estar adorando e louvando. Daqui um pouco eu venho trazendo o estudo bíblico para você. Até daqui a pouco. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há
operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a esta transmissão, a este vídeo, onde nós estaremos estudando a Palavra de Deus. Eu tenho trazido algumas mensagens, alguns estudos bíblicos a respeito da família, porque a família tem sido grandemente atacada. Então nós temos falado sobre a importância da família. Nós temos falado também sobre o relacionamento familiar dentro do lar. Nós temos falado sobre os deveres do esposo e falamos também sobre os deveres da esposa. Se você ainda não assistiu esses estudos bíblicos, você pode estar procurando aí no YouTube os nossos vídeos anteriores que estarão falando exatamente sobre esses temas. E hoje
Especificamente, nós vamos estar falando sobre o relacionamento dos pais e filhos. Nós vamos estar falando sobre a família, mas centrando o nosso assunto no relacionamento da educação, da criação dos filhos. Qual o papel do pai, qual o papel da mãe no lar, como eles devem ser orientados para que possam orientar e educar, instruir os seus filhos. Veja o que diz o Salmo de número 127. A palavra de Deus diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa ou um galardão que Ele dá. Veja que os filhos são presentes de Deus para nós. Deus nos entregou filhos como nos entregou uma herança. E você não pode fazer pouco caso de uma herança. Você não pode deixar de lado ou se desfazer daquilo que Deus entregou para você. Deus entregou os teus filhos debaixo da tua responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe, tenha os teus filhos como bênção, como herança, como recompensa de Deus para a tua vida. O salmista continua dizendo: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Veja, como flechas na mão do guerreiro. O que isso quer dizer? Que os filhos são comparados como flechas nas mãos dos pais, do pai e da mãe. Isso quer dizer o quê? Que o guerreiro, quando ele vai atirar uma flecha, ele sempre busca o alvo. Ele sempre busca o caminho correto que a flecha vai percorrer para alcançar os objetivos, para alcançar os alvos. É desta maneira que você tem que ter os teus filhos. E está na sua responsabilidade de levar os teus filhos a um alvo, a um objetivo, a um sonho de vida, que você possa colocar ele no caminho e atirar como uma flecha no alvo, para que ele possa ser bênção, para que ele possa ser usado, para que ele possa ser próspero. E o salmista diz assim: como é feliz o homem cuja aljava está cheio deles. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem ter mais filhos. As pessoas evitam os filhos, porque dizem: como é que eu vou colocar um filho no mundo para passar necessidade, para viver neste mundo violento? Mas isso depende da criação que você vai trazer aos seus filhos. Isso depende da instrução, de como você vai educá-los, de como você vai criá-los, para que eles tenham uma boa educação. E eu não falo isso só a respeito da educação secular, eu falo da educação no lar mesmo. Os bons modos, princípios como integridade, honestidade, seriedade, bondade, paciência. Esses são os princípios que você deve instruir os teus filhos. Lembre-se que você não está criando os teus filhos para você, você está criando os teus filhos para o mundo. Você tem que prepará-los para que eles possam sobreviver, viver e serem abençoados no mundo lá fora. Então é importante que você tenha os teus filhos como herança, como recompensa, como flechas na mão de um guerreiro, e que você se sinta feliz, porque bem-aventurado é o homem cuja aljava está cheia deles, ou seja, bem-aventurado o homem e a mulher que tem filhos. Isso é importante para nós, porque eles são bênçãos. Na verdade, o relacionamento dos pais e filhos, assim como do esposo e da esposa, eles são fundamentos ou fundamentados no relacionamento com Deus e seus filhos.
Veja que o texto que nós lemos no começo de Efésios, capítulo de número 6, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais. Você tem que criar filhos obedientes, porque nós obedecemos ao nosso Pai que está no céu. Nós, como filhos de Deus, devemos obediência ao nosso Pai, porque Ele requer obediência. Como um pai ao seu filho também deve requerer obediência, mas o que ocorre nos dias atuais? Os pais estão deixando os filhos fazerem o que querem. Ah, eu não quero ir à igreja, eu não quero sair com vocês para jantar, eu não quero ir tomar um lanche. Como você não quer? Você vai me acompanhar, você vai estar ao meu lado. As crianças de hoje não têm regramento, não têm horário para se alimentar em casa, não tem disciplina, mas nós vamos ver que Deus nos orienta, em primeiro lugar, como pais, criar filhos obedientes. Porque se o filho ou a filha não é obediente a você, que é pai ou mãe, ele também nunca vai obedecer às autoridades constituídas na sociedade. Se ele não te obedece em casa, ele não vai obedecer um policial, ele não vai obedecer a uma autoridade, uma liderança, ele não vai obedecer o patrão dele no futuro. Por quê? Porque ele não foi criado, ensinado a obedecer. Então este é o primeiro princípio que nós estamos vendo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. É claro que como pai e mãe você não vai dar ordens absurdas aos seus filhos. Por isso que diz: sede obediente aos seus pais como no Senhor. Então você tem que dar ordens justas, corretas e íntegras. Você não vai mandar o teu filho mentir. Você não vai mandar o teu filho brigar na rua. Você não vai mandar o teu filho fazer algo errado, desonesto. Você não vai mandar o teu filho a receber propina, a fazer trocas, de maneira alguma. Você vai ensinar teu filho a obedecer no Senhor, com ordens justas, com ordens íntegras. E ele diz: honra o teu pai e tua mãe. Isso quer dizer o quê? Que você, como pai e mãe, deve ensinar os teus filhos a te honrarem, a te respeitarem. Porque senão eles não vão respeitar mais ninguém. Por isso que é importante você receber esta orientação, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Veja que você ensinando o teu filho a obedecer, ensinando o teu filho a honrar pai e mãe, você vai estar abençoando a vida dele, porque você vai estar prolongando os dias dele na terra. Você vai estar abençoando a vida dele com prosperidade, porque tudo vai correr bem. Muitos pais e mães hoje em dia, por exemplo, não corrigem, não disciplinam, não cobram obediência, não cobram honra por medo de perder os seus filhos. Mas você está indo no caminho errado. É você ensinando a obedecer, é você ensinando a honrar, é você ensinando ele a obediência, a disciplina. Você vai ter o teu filho por muito tempo, por muitos dias, e um filho abençoado, uma filha abençoada. É assim que você tem que pensar.
Não tenha medo de corrigir, não tenha medo de disciplinar, nós vamos falar isso mais adiante, mas eu estou adiantando para você, seja pai, seja mãe, você não vai se arrepender disso. E a Bíblia diz assim, pais, não irritem os seus filhos, ou não provoquem a ira dos teus filhos. Nós vamos ver o que é provocar a ira do filho. Porque normalmente eu costumo brincar com os meus filhos, né? E eu falo para eles, olha, você tem que honrar pai e mãe. E eles imediatamente me respondem, mas você não pode provocar a ira, você não pode irritar. Mas eles têm um conceito errado de irritar. Eles têm um conceito errado do que é provocar a ira. Eu vou te dizer como é que você provoca a ira do teu filho. Nós vamos dizer um pouquinho mais adiante nesses estudos. Mas eu quero te deixar aqui algumas orientações. E eu quero te dizer que você deve amar os seus filhos. Parece uma palavra fácil, parece uma tarefa fácil. Mas não é tão fácil assim. Você pode dizer, mas pastor, eu amo meu filho, como eu não vou amar? Mas se você ama o seu filho ou sua filha, você vai dar prioridade para ele. Você vai dar tempo para eles. Você vai colocá-los num lugar aonde você vai se responsabilizar por eles. Então, amar não é só fazer carinho, fazer cafuné na cabeça, agradar, fazer uma comida boa para eles, fazer os gostos deles. Não. Amar não é só isso. Amar também é corrigir. Amar é ter tempo com eles. O que nós vemos hoje em dia são muitos pais que terceirizam a tarefa de criar os seus filhos. E você pode estar dizendo, ah pastor, mas eu trabalho para dar o melhor para os meus filhos. Mas eu quero te dizer, o melhor para os teus filhos é você. O melhor para os teus filhos nem sempre é o bem material, nem sempre é o dinheiro que você vai buscar lá fora. O melhor para os teus filhos é a tua companhia. O melhor para os teus filhos é eles se sentirem amados, perto de você e não ausente de você. O melhor para os teus filhos é eles se verem e te sentirem como alguém que esteja do lado. Eles têm que se sentir seguros ao teu lado, não largados, não jogados diante da televisão, ou largado diante da internet, ou deixado com avós, com funcionárias. Não, amar os teus filhos é ter tempo. Amar os filhos é se dar a eles. Você tem o teu tempo, você tem que administrar o teu tempo. Tem o tempo para trabalhar, sim, para a manutenção da casa, mas tem o tempo de ficar com eles. E eu vou fazer um questionamento muito doloroso para alguns pais. Quanto tempo você tem passado conversando com seus filhos? Quanto tempo faz que você não se senta à mesa para realizar uma refeição juntamente com os teus filhos? Ah, mas é o corre. Deus nos deu a todos 24 horas por dia, nenhuma mais, nenhuma menos. Vale o que? Administrar o teu tempo, para que quando você chegar do trabalho, não vá diretamente à televisão, não vá ficar no celular, não vá ficar nas redes sociais, mas que você tenha um tempo de conversar, um tempo de se divertir, um tempo de lazer, mas um tempo de instruir,
instruções que não são dadas na escola, instruções que não são ensinadas, muitas vezes, no cultinho infantil da igreja, instruções que somente o pai e a mãe possam transmitir aos seus filhos. Isso é amar. Parece tarefa fácil, mas não é. É priorizar a educação, é priorizar a criação dentro do lar. Porque ainda que seu filho não tenha condições de estudar numa escola particular, ele vai levar a educação que ele recebeu em casa, os princípios que ele recebeu em casa, para dentro da escola, ainda que seja uma escola pública. Ele vai saber respeitar os professores, ele vai saber se relacionar com os amigos, ele vai saber selecionar suas amizades. Por quê? Porque você está constantemente ensinando, instruindo. Você tem dado teu tempo, você tem se dado a ele. Veja que em Efésios ainda, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós vamos ver mais lá para frente que o que Deus está querendo nos dizer é que os filhos são imitadores dos pais. E nós vamos ver que uma das funções e dos deveres dos pais é ser o exemplo. Veja, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor. Amar. Ame. Viva amando. Demonstrando amor. Mais uma vez eu repito, você pensa que demonstrar amor é deixar eles fazerem o que querem na tua casa ou fora dela, chegarem o horário que querem em casa? Não, de maneira alguma. Eles sentem que você o ama, sabe como? Porque eles sentem que você está preocupado com eles. E eles entendem que você os ama pela preocupação, mas se você deixa ele fazer o que quer, deixa ele chegar a hora que quer em casa, deixa ele fazer o que bem dá na sua cabeça, sabe como ele vai se sentir inconscientemente? Ele vai se sentir um renegado, um largado, deixado. Meu pai e minha mãe não ligam para mim, não importa para eles a hora que eu chego, não importa para eles o que eu como, o que eu deixo de comer, não importa para eles aonde eu estou, porque eles se sentem abandonados. É quando você coloca regra, é quando você coloca disciplina, é quando você ama verdadeiramente, se preocupa com eles, eles vão entender, verdadeiramente meu pai e minha mãe me amam, porque se preocupa comigo. Não deixam fazer as coisas que eu quero, mas eles se preocupam, eles se interessam pela minha vida, eles se interessam pela minha educação. Você está entendendo? O mundo vai no sentido contrário, mas a palavra de Deus tem os fundamentos para que você crie os teus filhos em obediência, em honra e em amor. Ame os seus filhos. Demonstre que você ama. Mas eu vou corrigir o meu filho? A Bíblia diz que aquele que ama, corrige. Demonstre o seu amor. Corrija quando ele estiver errado ou ela estiver errada. Não tenha medo. Hoje, o centro do lar se tornou os filhos. Mas não é. Todo lar tem um governo. Todo lar tem uma hierarquia. Então você não pode permitir que toda a atenção do seu lar esteja especificamente nos filhos. Não. A tua atenção deve ser com todos os membros da sua família.
mas ame os seus filhos. Veja que amar, esse é um ponto importante, eu quero que você preste atenção. Amar sem demonstrar predileção. É incrível como nós vemos pais e mães que têm predileção por determinado filho ou filha. E é isso que provoca a ira, é isso que irrita verdadeiramente os filhos e que fazem com que os filhos se rebelem contra os pais. Por quê? Porque ele não se sente o predileto, porque o pai e a mãe normalmente demonstram mais carinho e mais atenção para aqueles filhos que se identificam com eles. Você já percebeu isso? Essa é uma palavra de sabedoria para você. O pai, por exemplo, tem 2 filhos, mas a filha tem o temperamento mais próximo dele. A filha normalmente pensa como ele. A filha normalmente reage como ele. O que acontece? Ele vai começar a tratar aquela filha diferentemente do outro filho. Ou seja, ele está demonstrando uma predileção por um determinado filho. E isso é bíblico. Você lembra-se da história de Jacó com José? Jacó tinha tantos outros filhos, mas José era o queridinho de Jacó. Por quê? Porque José nasceu de Raquel, que era o amor da vida de Jacó. E como Raquel demorou a ter filhos e veio a dar à luz a José, Jacó nutria um carinho, um amor, uma predileção especial para com José. E veja no que isso deu. Os outros irmãos se reuniram para fazer mal a José. Por quê? Porque não se sentiam amados. Quem se sentia amado era José, porque Jacó fez uma túnica, um manto, um casaco diferente para José e não para os outros filhos. Os outros filhos se sentiram inferiorizados, diminuídos. Amar não é isso. Amar não é fazer discriminação de filhos. Amar é dar atenção para um filho e para o outro. Isso é amar. É tratar os dois de igual maneira. Mas quando um casal tem 3, 4 filhos, normalmente o mais novo, que a gente chama de caçula, é o mais mimado. Normalmente o primogênito mais velho é cobrado mais. Então veja que você agindo desta forma, você está demonstrando predileção para um dos filhos e vai provocar um problema sério emocional no outro filho. Às vezes tem pais separados, divorciados, mães que moram sozinhas com seus filhos e tentam compensar a ausência do pai, demonstrando mais amor e atenção ao filho mais velho, porque diz esta mãe: ele já entende o que aconteceu, ele entende, ele sente falta. Então o que acontece? Ela retira o amor do outro filho pequeno e transmite toda esta parte, esta fração de amor, e acumula sobre o filho mais velho. Não é isso que acontece? Normalmente acontece, mas não. Hoje você está aprendendo que você deve tratar os seus filhos de maneira igual, porque todos eles vão ter os seus lados negativos, mas os seus lados positivos. Amar
é você sempre exaltar o lado positivo de cada filho e corrigir os lados negativos de cada filho, para que eles vejam em você não uma discriminação. Ah, ele dá mais atenção para ela. Ah, não, ele gosta mais dela do que eu. Não, ele só agrada a ela, a mim. De maneira nenhuma. Você tem que ser justo, você tem que ser justa e tratar-nos de uma forma e maneira igual. Amar não significa permitir que eles façam tudo, eu já falei isso. Ao contrário, quem ama, corrige. Uma outra orientação que eu gostaria de trazer para você é que você deve instruir o teu filho, a tua filha, os teus filhos. Instruir e treinar. Preste atenção nisso. Instruir o que é? É a parte teórica. Treinar o que é? É a parte prática da coisa. Tem muitos pais que ensinam, instruem a teoria, mas não treinam os seus filhos para uma vida lá fora. Então ele só vai ter o conhecimento da parte teórica. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim, Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Em outra tradução, instrua a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Veja que interessante. Esta palavra instruir, ela quer dizer instruir e treinar. Vou te dar um exemplo. Você pode ler a Bíblia para o teu filho todos os dias. Você pode chegar e educar, e vamos ler uma passagem da Bíblia, trazer o princípio. Mas se você não treinar na prática o seu filho, a sua filha, não vai valer a tua instrução. É como se você chegasse para ele e falasse, olha filho, você tem que orar todos os dias para Deus abençoar. Mas se você não o treina para a oração, se você não ora com ele todo dia, se você não ora com ele nas refeições, se você não ora abençoando para sair ou para chegar, de nada vai valer a teoria, porque a instrução, ela é teoria e prática. Você pode ensinar, mas você tem que treiná-lo. Ensine os fundamentos, mas treine nos fundamentos. Ensine o fundamento da honestidade, treina eles na honestidade. Dê exemplo de honestidade. Mostra que roubar é errado. Mostre que pegar alguma coisa do amiguinho sem pedir a ele é errado. Isso é treinar a teoria que você está ensinando. Você está me entendendo? Então, instrua e treine. Por quê? Porque quanto mais cedo você instruí-lo, melhor será o treinamento. Mais tempo de treinamento ele terá. Não se esqueça que os teus filhos não vão ficar com você a vida inteira. Então, como mais cedo você começar a instruí-lo, melhor. Lembre-se desse exemplo. Quanto mais mole o barro estiver, melhor é para moldá-lo. Depois você não tem que quebrar e fazer de novo. Você vai moldando. Então é novo, é nova que você instrui a criança. Quando ele está nova, desde pequeno, desde nenezinho, você já vai pondo limites. E você vai crescendo com isso. O problema é que tem pais e filhos que ficam tão bobos, né, com os filhos. Tem pais e mães que ficam tão bobos com os filhos, que é só palavra de carinho, não ensinam limites.
não mostram as consequências das coisas erradas que fazem. Então ele vai crescer pensando desta maneira: se eu fizer alguma coisa errada, não tem problema, não tem consequência. Por isso que você deve instruir a criança logo no começo, para que ela sinta as consequências das coisas erradas que elas fazem. Por quê? Porque quando elas forem tomar decisões depois de adulto, elas venham analisar e pensar nas consequências. Veja que em Deuteronômio 6 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Veja, quando estiver sentado em casa, converse sobre as coisas. Tenha persistência, ensine-as com persistência. O ensinamento vem pela repetição. Eu aprendi isso na minha vida. Quanto mais você repete as mesmas coisas, pastor Ítalo, eu canso de falar, eu tenho que repetir as mesmas coisas todos os dias. É assim que se ensina. Repete, 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 repete. Uma hora ele vai aprender. Uma hora ele vai aprender a lição. Mas ensine-as com persistência. Conversa sobre estas palavras. Quando estiver sentado em sua casa, quanto tempo faz que você não senta com seus filhos em sua casa? E ele diz: quando estiver andando pelo caminho, ou seja, quando você estiver em tempo a sós com teu filho, com a tua filha, andando, caminhando, converse, transmita fundamento. Este é o teu dever. Quando se deitar e quando se levantar, veja. Quando se deita e quando se levanta. Ensina com persistência o tempo todo. Não desista do teu filho. Não desista da tua filha. A palavra de Deus diz assim: amarre essas palavras como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e dos seus portões. O escritor está tentando dizer o seguinte: olha, estas palavras têm que estar em todo tempo, em todo lugar. Essa instrução não pode faltar, gente. Por isso que nós temos adultos mau caráter, mal formados nesse mundo. Por quê? Porque não tiveram a instrução dentro da família. O que você quer que o seu filho seja? Que tipo de adulto, de homem ou de mulher você quer que ele seja? Outra orientação: seja exemplo. Eu já estou quase terminando. Seja exemplo. Entenda que a criança aprende o tempo todo. É interessante. A criança ela tem uma capacidade enorme de aprendizado. A criança ela aprende por observação. Ela vê alguém fazendo alguma coisa e ela já aprende. É interessante. A criança observa um adulto falando, daqui a pouco ela está falando como um adulto. Você não vê isso? Você não tem esses exemplos? Crianças de 2, 3 anos que gravam vídeo e falam, se comunicam como adulto. Por quê? Porque observam. Elas têm uma facilidade muito grande de aprender através da observação. E ela vai aprender aquilo que você é, aquilo que você fala, aquilo que você faz. Ela vai observar e vai ter para ela como um aprendizado. Ela não sabe discernir ainda o que é bom e o que é errado. O que é certo, o que é errado, ela não consegue discernir ainda. Porque ela pensa dentro dela: se o meu pai está fazendo, se minha mãe está fazendo, é certo, é correto, eu vou fazer também.
Se o teu filho ou tua filha te ver orando todos os dias, se ela vê que num determinado momento do dia você se recolhe para o seu quarto e vai orar, ela vai aprender isso. E ela vai entender que as vitórias, as conquistas que você recebe na sua vida, foi por conta do quê? Da oração. Eu cresci num lar evangélico, num lar cristão. Eu visualizava, eu observava isso diariamente na minha casa, minha mãe se recolhendo para o quarto para orar, meu pai chegava à noite em casa do trabalho e fechava a porta do seu quarto e orava, e ai de mim se eu o atrapalhasse nesse momento, o chamasse, ou fazia bagunça dentro de casa, gritaria, porque aquele era o momento da oração, e eu sabia que aquele era um momento sério, que devia de ser respeitado. Eu observava, eu entendia. Assim são os teus filhos. Se ele vê você falando mal de alguém, ele vai falar mal também. Se ele vê você criticando alguém, ele vai ser um crítico também. Se ele observar em você más condutas, assim ele vai ser. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de aprendizado muito grande. Coisa que você demora para aprender, ele aprende com muita facilidade. Não é verdade? Dê um idioma novo para o teu filho aprender. Estude com ele. Você vai ver que vai passar um mês, 2 meses, ele já está se arriscando a falar em outro idioma, enquanto você está lá no beabá, no começo da história. Porque a capacidade de aprendizado é muito grande, e ele aprende muito pela observação, pelo exemplo. Lembra o versículo que nós lemos? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. O filho vai imitar o pai e a mãe. Se você tem modos errados dentro da tua casa, assim ele vai ser. Se você tem maus hábitos, ele vai observar e vai seguir o teu exemplo. Então seja um exemplo verdadeiro dentro de casa. Outra questão é a questão da disciplina. Veja, em Hebreus capítulo 12 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Aqui está falando de Deus, que Deus dirige aos seus filhos palavra de ânimo. E ele diz assim, está entre aspas: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Veja. Perdão. Disciplina, correção e castigo. Por quê? Porque essas coisas são devidas a quem aceita ser filho. Ou seja, está na posição de filho. Então aceita a disciplina, aceita a correção e aceita o castigo. Quantas vezes nós não somos disciplinados por Deus, pelo nosso papai do céu? Quantas vezes nós somos corrigidos por Ele? E de vez em quando até um castigozinho, não é? Às vezes Ele manda a gente para o cantinho da disciplina e fala: vai refletir um pouco naquilo que você fez. E você reflete e volta arrependido, e volta pedindo perdão. E o texto diz: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Veja, muitas crianças de hoje, não é?
Muitas crianças não estão sendo disciplinadas pelo seu pai. E quando são disciplinadas pelos seus pais, são disciplinadas de maneira incorreta, errada. Pais que espancam os filhos. Isso não é corrigir. Umas palmadas, o cantinho da disciplina, da reflexão, muito bem. Você está disciplinando. Impor limites é uma forma de disciplinar. Retirar algumas coisas que ele tem prazer é uma forma de disciplinar. Mas não trocar os papéis dos lares como está hoje, o filho mandando no pai, a filha manipulando a mãe e o pai, para fazerem aquilo que quer, porque senão choram, berram, sapateiam. Escute, onde está a disciplina? É isso que você tem que ensinar. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Veja que texto lindo esse. No momento da disciplina há uma tristeza, ela não é recebida com alegria e nem é trazida com alegria. Eu, quando repreendo os meus filhos, dói mais em mim do que neles. Eu fico triste, fico chateado, fico abatido, porque tanto você, aquele que disciplina, com aquele que está sendo disciplinado, fica triste no momento. Mas veja, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. A árvore precisa ser podada. Para quê? Para que produza mais frutos e bons frutos. Por isso é importante a disciplina. E para terminar, você deve estar ensinando os teus filhos a questão do respeito às autoridades. Ensine. Quando seu filho chegar em casa reclamando do professor, saiba, queira saber o que aconteceu, ouça o lado do professor. Não vá chegando e dizendo, não, esse professor... Não, ouça o outro lado. Porque às vezes teu filho está te manipulando. E você concorda com ele. E você está retirando a autoridade do professor em ensinar o seu filho. Ensine o seu filho a respeitar os adultos, os mais velhos. Quantas crianças indolentes nós vemos hoje? Não obedecem ninguém, nem o pai, nem a mãe, nem o professor, nem uma autoridade, nem o pastor, nada. Não respeitam, não obedecem. Por quê? Porque não foram ensinados em casa a fazer isso. Ensina-os a respeitar, porque quando ele crescer, ele vai saber respeitar as autoridades policiais, ele vai saber respeitar os juízes, os magistrados, os mestres, os professores, os pastores, os governos, por que não? Respeitar as leis. Se você não ensina o respeito de autoridade dentro da tua casa, eles vão crescer tentando burlar as leis, tentando evitar as leis, tentando dar o jeitinho brasileiro para escapar das consequências da lei e não respeitar as leis. Por isso é sua responsabilidade. Eu estou terminando por aqui, mas que estas orientações possam entrar dentro do teu coração e que você possa ser firme na sua posição de pai e de mãe, que você possa amar o seu filho, tê-lo como herança, como bênção, tendo como uma flecha na mão do arqueiro, que você possa instruir e treinar
os teus filhos, que você possa dar o exemplo e que você possa trazer disciplina, correção, tirar os maus hábitos dentro de casa, entendeu? Tirar os maus hábitos é errado. Sentar-se à mesa, por exemplo, e já atacar na comida, não, retire o mau hábito. Primeiro nós vamos orar, a saber dividir o alimento na mesa, não ser egoísta, não ser guloso. Tudo isso é uma questão de disciplina, impor limites. E por último, ensine os seus filhos a respeitar as autoridades. Tá bem? Que Deus abençoe tua vida. Eu tenho certeza que esta palavra serviu de orientação para você. Se você quiser, compartilhe este vídeo com outras famílias, porque eu tenho certeza que vai servir de bênção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas,
ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu espero que você tenha recebido esta palavra e tenha adorado a Deus com este cântico que você ouviu. E agora chegou o momento de eu ministrar sobre a tua vida. Então, você, se puder, traga os teus filhos ao teu coração agora e fale para Deus: Deus, me ajude a amar os meus filhos de verdade, como o Papai do céu ama os seus filhos aqui na terra. Me ajude a discipliná-los, a corrigi-los, a respeitar. Me dê sabedoria e inteligência para que eu possa educar. Esta é a oração que você tem que fazer agora. Abra o teu coração e coloque na tua mente que você vai fazer dos teus filhos homens e mulheres íntegros, honestos, de bom caráter, mas principalmente homens e mulheres de Deus. Vamos orar comigo? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a todos os pais que estão nos assistindo neste momento, que eles possam ter a coragem de amar os seus filhos, priorizar os seus filhos, ter tempo com os seus filhos. Eles possam ter a coragem de instruí-los no caminho correto, no caminho do Senhor. Eles possam ter a coragem de ser exemplos, que eles possam ter a coragem de impor disciplinas, limites à vida dos seus filhos, e que eles possam ter coragem de exigir respeito às autoridades. Em nome de Jesus, assim eu oro, que a tua bênção esteja sobre eles. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a orientação e as consolações do Espírito Santo sejam sobre tua vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe.